Boa tarde, galera, beleza? Tudo certo? Mais um webinar aqui para a gente seguir. A gente tinha feito na semana passada um pouco mais focado, né, na parte da implementação a 5 minutos, que nem a gente tem o guia lá no nosso site, né, da Belvo. Hoje a gente vai focar um pouco mais na widget, né, que é a nossa solução de front-end para implementação da Belvo, né, uma solução que a gente utiliza para facilitar a conexão de links, tá? Então, vai ser um pouco mais focado, né? Vai ter alguns pontos de back-end, mas também de front-end hoje. Só vamos segurar mais aqueles 2, 3 minutinhos aí para quem quiser entrar e quiser participar, só ficar um pouquinho mais de tempo, e aí daqui a pouco a gente já começa com, esse webinar. Lembrando que o webinar da semana passada, né, ele já está disponível no nosso canal do YouTube. Então, só você procurar lá por Bel, como conectar em 5 minutos, né? Acho que vocês já devem ter recebido também via e-mail a comunicação, né, do nosso time em relação, mostrando esse link do YouTube. Então, quem perdeu, ou se alguém quiser repassar algum ponto que eu passei na semana passada, só ir lá no YouTube que está gravado todo o fluxo lá para vocês, tá bom? Só mais uns 2 minutinhos a gente já começa. Tentando aí, beleza? A gente começa já aqui a mostrar o que é o widget, né? O que é esse produto, essa ferramenta que a gente utiliza aqui para integração, e também como ela funciona. Mostrar com códigos aí para vocês como é que a gente faz a integração, as customizações, tudo mais. Eu vou cobrir já tudo hoje. Tá? Vai segurar mais um pouquinho que a gente já começa. Em 4 a gente pode começar, então. Então, beleza, gente. Quem perdeu da última vez ou não participou, boa tarde. Meu nome é Renan, sou aqui do time de integração da Belvo, tá? Então, hoje eu vou passar a parte de integração da widget, apresentar para vocês o que é a nossa widget de integração, também mostrar mais um contexto geral, como que integra, o que a gente precisa para integrar. Então, a gente vai pegar essa uma horinha e pouca, né? Mas para passar para vocês como é que faz esse processo de integração, tá? Então, vamos lá, né? Semana passada a gente passou sobre mais um processo de utilização das APIs, né? Das endpoints que a gente tem. Eu passei um pouco mais sobre as endpoints de banking, tá? Que são as principais que a gente tem hoje no Brasil, são as de banking. Mas esse é um processo que vem antes, né? Eu fiz até a criação do link lá na nossa, nesse nosso webinar na semana passada, mas existe uma forma mais fácil de fazer essa criação de link, né? Existe a forma via API, né? Para fazer essa criação, mas a gente também conta com uma solução front-end para que isso aconteça, né? Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela, então, com vocês, para mostrar mas novamente aqui o que a gente vai utilizar, né, o ponto de referência que a gente vai utilizar aqui é o do nosso site. Então, sempre, todas as informações que eu falar aqui, que eu colocar aqui, vão estar disponíveis no site. Tá? Então, se vocês perderem alguma coisa, se vocês quiserem alguma referência, não se preocupem que vai estar tudo lá. Tá? Só puxar isso aqui para cá, minha tela, beleza.
Então, beleza, a gente tem essa página de overview aqui da Connect Widget, né, que é a nossa solução de front-end que a gente utiliza aqui para fazer a integração. E o que que ela é? A gente criou uma solução de plug and play para ser utilizada no front-end, para fazer aquela criação de link, né? Criação de link nada mais é, e que quem não pegou da última call, é o vínculo de uma conta bancária ou de uma conta de um app que a gente possa trabalhar, ou de uma conta fiscal. Isso, por enquanto, só nos nossos irmãos, o México, Colômbia. Por enquanto, no Brasil, a gente não tem, mas a gente vai trabalhar para ter esse serviço de fiscal também, para analisar nossos fiscais e entre outros. Mas hoje a gente pode falar mais em relação às instituições bancárias. Então, cada vez que você conecta com a gente uma instituição bancária, você está criando um link. Deu sucesso, você conseguiu criar uma conta bancária, vincular a conta bancária na sua conta da Bel, você cria um link. Então, para o processo ficar mais fácil e até para um approach mais de end user, né, e também para facilitar o fluxo de integração, a gente montou essa Connect Widget, tá? Essa Connect Widget, ela foi feita com Vue.js, e o build dela é em JavaScript, então qualquer uma dos frameworks disponíveis no mercado pode fazer a utilização da widget sem problema, até linguagens que não façam utilização de frameworks, até um HTML puro, por exemplo, mas é só esse parênteses aí que ele é feito com base no Vue. E aí você pode trabalhar também com Angular, com React, com Svelte, enfim, com outros frameworks de front-end que trabalham, claro, com, com a possibilidade de você fazer a inserção de uma CDN, né, de um link de fora para ser carregado na sua página. Então, essa solução ela é bem simples, ela não tem, ela serve para a pessoa selecionar o banco que ela vai querer trabalhar, colocar os dados das credenciais da conta dela e fazer a conexão. E a partir daí a gente tem um processo, a partir do sucesso da criação da conta, você pode fazer a tratativa da forma que você achar melhor. Tá? Então, ela só cuida dessa parte dessa primeira conexão, né? E depois que a criação foi feita, o link foi criado, a gente deixa a cargo de vocês uma função, né, que ela recebe, um callback que ela recebe para a execução de sucesso, para vocês fazerem a ação que vocês desejam. Tá? Então, aqui é mais ou menos o que o que é executado. Esse é um fluxo que pode ser aplicado, por exemplo, né? Aqui existe o registro de uma pessoa numa plataforma, existe uma opção para a pessoa adicionar a conta bancária, para ela cadastrar a conta bancária dela, onde vai fazer a chamada, né, junto à Belvo para criar essa widget. E aí, né, o fluxo de criação da widget você precisa fazer a geração de um token com as suas credenciais da Belvo, lá com o seu Secret ID e seu Password, criados, né, lá no dashboard, e aí vocês podem ver no último webinar. E a partir desse token, né, que você pode fazer a utilização, a sessão, o token é criado, e esse token tem uma duração de 60 minutos até a utilização. Utilizou uma vez, acabou aquela sessão e teria que criar um novo token, né, para aquela pessoa, para aquela sessão. Então, aqui você vai fazer uma chamada no seu server-side, no seu back-end, para gerar esse token. A Belvo devolve um token que você vai consumir ele no front-end. Aí você vai passar esse token como um parâmetro, né, na construção da widget. Eu já vou mostrar já como é recebida essa informação. E aí você passa o token junto com o payload de configuração da widget. E aí ele vai carregar essa tela pedindo para a pessoa selecionar o banco, pode ter a opção de selecionar o país ou não, porque tem essa customização. A pessoa coloca as credenciais ali. A partir do momento que ela colocou as credenciais e pediu para conectar, esse widget se conecta com a Belvo para fazer a criação do link. E aí, no sucesso da criação do link, o payload de retorno do callback de sucesso é um link ID e uma success ID, e a informação da institution, que é o código, né, da instituição que a pessoa conectou. Então, tem essas duas opções,
que são recebidas nesse callback que podem ser tratadas, né? O que a gente recomenda é armazenar esse link ID junto ao usuário que está conectando, então vincular ele num banco de dados ou no perfil dele, alguma informação parecida que você consiga alocar esse link ID atrelado a um usuário, tá? Que aí a pessoa ela vai ter N contas bancárias vinculadas caso ela queira. Tá? Então, a gente retorna esse link ID para vocês fazerem um consumo desse dado no back-end, nas chamadas de back-end. E aí, utilizando esse link ID, você vai fazer o consumo de dados na Bell. Que aí vocês vão ter a chamada como post ou como get, dependendo do tipo de integração. Tá? Então, ela é bem simples, essa parte está aqui, né, da comunicação e de como abrir a widget, né? Ela é basicamente você tentando trabalhar com algum serviço Ajax, o Ajax no jQuery, o XHR, o Axios, enfim, qualquer forma de comunicação do seu front-end com o back-end, com o servidor, para consumir essa informação e devolver um token para vocês também fazerem um consumo desse dado para carregar o widget, né? Então, aqui na nossa página tem todo o processo com um pouco mais de detalhe explicado, mas assim, em vias gerais, no geral mesmo, a utilização é essa. Então, essa é a utilização geral da widget para vocês fazerem a primeira conexão de um link aqui com a gente. E aí eu vou utilizar para fazer os códigos aqui do meu lado, né? Basicamente essa página da Widget for Web. Lembrando que a gente tem uma versão também para Web Views, tá? Não vou focar aqui tanto, mas a gente tem, caso vocês tenham alguma solução mobile, que vocês queiram carregar a widget. A widget é praticamente a mesma visão, não muda em relação visualmente não muda em relação à web e à versão da Web View, mas é só a parte de implementação mesmo, que vocês vão utilizar uma URL para fazer a geração da widget, né, passando os mesmos parâmetros que vocês passam para criar na web. Aí seria aqui na versão de WebView. E também tem os deep links, né, que aí vocês vão fazer a tratativa na linguagem que vocês forem utilizar para fazer o consumo dos dados e receber os eventos que aconteceram. Né? Da mesma forma que acontece na web, só que um focado um pouco mais para a WebView. Tá? Então, tem essa opção também. Eu não vou focar nela, mas só para vocês terem ciência, tem toda a documentação também lá no site da Bell. E aí, claro, já deixei mais ou menos tudo pronto para a gente não pegar nenhum problema de demo aqui, né? O famoso efeito de demo. Então, assim, eu vou passar aqui mais ou menos cada ponto que a gente precisa para fazer, que aí eu vou já simular aqui. Eu criei uma instância no RunKit, né, com Node para rodar meio que o back-end e um CodePen, tá, para mostrar para vocês como é que vai ser a implementação de front-end. Então, como é que a gente começa, tá? A implementação, que nem eu havia falado, né? A gente tem alguns exemplos aqui no site, então aqui já está em HTML bem puro mesmo, né? Tanto que a implementação estática quanto uma implementação dinâmica via JavaScript. Mas também a gente tem alguns exemplos em Angular, em React, e envio também para vocês implementarem isso do lado de vocês, tá? É importante que se vocês forem utilizar, né, os exemplos que tem aqui, o ideal é que vocês sigam todos os exemplos também, né? Aqui mais embaixo a gente tem mais alguns snippets também que vão estar linkados um ao outro. Então, pode estar com uma função que vai precisar para algum tipo de chamada. Então, se vocês forem fazer o teste do lado de vocês, né, seguir todos os exemplos aqui que estão no site em relação o framework que vocês vão utilizar. Eu vou utilizar HTML mesmo, que é mais tranquilo, acho que já suporta todos os pontos aqui, então fica mais fácil para eu explicar para vocês. Então, o primeiro ponto que a gente vai focar aqui é a parte da implementação da widget, né, no HTML. Então, o que a gente vai precisar? Deixa eu aqui para o CodePen. O que a gente vai precisar aqui na implementação, tá? A gente vai fazer o carregamento da lib no cabeçalho, na tag de head do HTML, tá? Tem os exemplos que você pode copiar e colar, né? Mas basicamente é script, a source com o nosso endereço da lib de JavaScript da CDN, né? Que está alocado o arquivo JavaScript, com o parâmetro de async, né? Dentro da HTML. Então, a gente precisa passar esse script e, para carregar, de fato, a widget, né, a gente precisa ter uma div igual, com ID igual a Bell, tá? Isso é essencial.
não pode ter nenhum outro nome para mapear, tem que ser o ID igual a Belvo, senão a lib JavaScript não vai entender onde é que tá, onde é que eu vou alocar esse widget para ser carregado, então não vai carregar nada se eu não passar, tá? Então, eu vou descomentar essas linhas. Então, aqui eu já fiz então a adição, né, da tag de script com a minha lib e com uma div com ID igual a Belvo. Tá? Então, essa é a parte de front-end de HTML que eu vou precisar fazer. Aí também vai estar atrelado também às outras frameworks, né? A parte de mais de registro, de inclusão dessa CDN dentro do site, né? Na parte mais de DOM, de estrutural do site. Então, aqui, então, a gente já fez essa parte. Agora, o que a gente precisa fazer? Gerar um Access Token. Eu fiz um exemplo que eu havia dito no RunKit, eu fiz com a nossa SDK, mas vocês podem fazer isso com qualquer tipo de chamada para a nossa API, tá? Então, em suma, né, se vocês forem fazer a chamada direto na API, vocês passam no environment, né, sandbox, aqui no caso sandbox.pl.com, /API/token, e aí o corpo dessa mensagem ele recebe o ID, que é o seu secret ID da sua conta que foi gerada lá nas credenciais de API, a sua secret password e os seus scopes. Os scopes são sempre os mesmos, tá? Então, sim, vai sempre ser esse mesmo valor caso vocês forem fazer a chamada via API. Então, aí vai ser essa read institutions e read links. Read institutions, write links e read links. Então, vocês vão passar esses valores para fazer a chamada de token, que aí o retorno, né, ele vai ser um access, que é o valor que vocês vão utilizar para fazer o carregamento da widget, e um refresh, que é para vocês fazerem a atualização da sessão desse token, né, caso ele tenha expirado por algum motivo, depois que passou esses 60 minutos, vocês podem utilizar essa refresh para fazer alguma chamada, né, a pessoa atualizou a página, ou perdeu a sessão por algum motivo, vocês podem utilizar essa refresh para fazer a chamada novamente para buscar essa informação. Então, eu vou utilizar aqui o access, deixa eu compartilhar aqui a tela da minha implementação. Então, aqui eu tenho as minhas chaves de sandbox, né, implementadas. Fiz a chamada aqui da nossa SDK para JavaScript. Fiz aqui instanciei, né, a classe Belvo com as minhas credenciais. E aí, eu estou fazendo aqui num path, né, que eu criei aqui via o Express. Eu fiz aqui um client connect, na SDK, né, toda a chamada que vocês forem fazer para a API, vocês precisam passar um client.connect para fazer a conexão, e aqui eu não fiz a lá ES6, né, mais bonitinho, com a await, async, eu fiz já mais antiguinho mesmo, mas aqui eu fiz lá o client.connect para fazer a chamada, e aqui depois, dentro da promise dele, né, eu coloquei a informação do client.widgetToken.create. Aqui eu estou passando options, por enquanto ele vai estar vazio, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que fica a versão customizada com os dados de branding aqui, mas por enquanto ele vai estar vazio, então aqui recebe um objeto. E no meu retorno dessa endpoint, ele vai retornar um token, né, o token que eu vou querer tratar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como é que vai ser a chamada aqui. Eu vou para endpoint. Então, aqui ele tem o meu retorno, né, da minha endpoint que eu criei, que é um refresh token, e meu access token, que é o que eu vou utilizar para fazer a chamada de criação da widget, tá? Então, já estou mapeado, esse endereço já está funcionando, então é isso que eu vou precisar fazer. Então, para vocês carregarem o widget lá no front-end, precisa ter esse apoio de back-end, né? Precisa ter essa criação de back-end para funcionar. Senão, vocês não vão conseguir carregar o widget. Precisa passar, vocês consumirem essa informação lá do back-end via algum serviço de XHR, né? O Ajax, Axios, o próprio Fetch do JavaScript, enfim, vocês podem escolher o que fica melhor para vocês aí. Mas precisa ter essa criação desse token, né? Lá no back-end. Então, aqui estou fazendo
efeito simples, né? Então, está criando só o token sem nada, sem nenhuma customização. Então, vamos lá no CodePen. Então, aqui ele vai ter as minhas funções, né? Então, eu criei uma função para ele chamar a minha endpoint e pegar as informações de access, né? E aqui ele vai ter uma função que eu vou fazer a abertura da widget. Essa abertura, claro, você pode fazer da forma que vocês quiserem, num botão, numa ação do usuário. Eu coloquei aqui no body onload. Então, toda vez que carregar minha página, né, o corpo da minha página, ele vai fazer o carregamento, ele vai fazer uma chamada para pegar o token. Uma vez que o token tiver recebido, ele abre a widget. Tá? Então, pode demorar um pouco, porque os serviços, né, vão estar meio grátis, então não são aquelas maravilhas de retorno, mas a lentidão é muito por causa do serviço que eu estou utilizando, tá? Na hora que for carregar. Então, aqui eu fiz a inclusão das minhas tags em HTML, e aqui eu fiz uma função chamando a construção da widget, né? Que aí vai ser esse Belvo SDK, ponto create widget, e aí esse create, essa função, né, esse create widget, ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o access token, que é o valor de access, né, que eu estou passando aqui para ele receber. Ele vai receber um access, aquele valor de access para carregar, e aqui ele recebe um payload da construção, né, que é o setup configuration que a gente utiliza para gerar essa tela aqui da widget com as configurações mais específicas que eu já vou mostrar para vocês. Mas aí ele vai carregar, se eu fizer já a chamada, ele vai carregar, né? Espero eu que ele vai carregar aqui já com essas informações. Então, eu coloquei aqui um callback, né? Que é o callback de sucesso, então o parâmetro que vai receber é callback, ele vai receber a função que vai ser tratada com sucesso. Aqui eu estou falando, fiz uma função para ele pegar o nome da instituição na minha page institution. Tá? Que nem eu falei, ele vai retornar lá o identificador da instituição aqui na Belvo, mas não é o nome correto, ele vai retornar lá aqui vai estar um exemplo do Erebor, né? O Erebor BRT, mas aí no caso de uma conta em produção seria Itaú BRT, o Banco do Brasil BRT, só que fica minúsculo com os underlines e tudo mais, então não vai ficar legal visualmente para a pessoa utilizar. Então, eu posso consultar minha API de institution e consultar alguns dados de lá. No caso aqui do Sandbox, eu consigo pegar o nome, mas em produção, por exemplo, com as instituições de produção, eu consigo pegar também os dados que a gente tem da cor principal, também vai ter lá a logo, se vocês quiserem consumir a logo, então vai estar tudo já disponível lá para vocês. Então, aqui eu vou, meu callback, essa função de callback é a de sucesso. OnExit é quando eu saio da widget, né? Aí ele me dá uma mensagem em relação ao porquê da saída, o que eu consigo coletar dessa informação de saída. E o OnEvent ele vai logar todos os eventos ali da Belvo, né? Deixa eu comentar esse OnExit, que eu acho que a gente não vai precisar por agora. Deixa eu ir OnEvent também. Então, ele vai ter aqui o callback. E aqui depois ele tem um build, que é uma função que vocês vão também colocar no final para ele carregar de fato a widget para funcionar. Então deixa eu salvar aqui e ver se ele consegue recarregar para ver se funciona. Beleza, ele carregou. Ele é nesse formato aqui que aparece para vocês, tá? Ele é um modal, então ele não te redireciona, não te dá um link para você acessar em outro lugar. Ele já aparece direto na página que vocês estão carregando. Então, independente da página que vocês tiverem, ele vai carregar a widget lá na tela para a pessoa fazer o acesso. Então, ele vai ter esse formato mais ou menos, né, com fundo meio transparente, aqui não dá para ver, mas o fundo ele vai estar essa cor mais escura, mais transparente, e na frente vai aparecer essa tela para a pessoa entrar e fazer os dados de cadastro. Então, eu vou fazer aqui, né, um exemplo, por exemplo. Então, já carreguei a widget, que já vai funcionar, tá? Então, aqui eu vou colocar no continuar, vou colocar no Brasil, vou cadastrar nessa Erebor aqui, né? Vou colocar aqui as informações de Sandbox, vocês podem colocar qualquer coisa, tá? Desde que não repita, porque a gente também tem essa tratativa de link duplicado na widget, né? Que a gente já cobre esse ponto que se a pessoa tentar conectar novamente com a conta dela dentro de um fluxo que ela já tem a conta dela conectada com o cliente, né? Com a Belvo ou com a Belvo/cliente, a gente informa, essa conta já está conectada, já está num link atrelado, então você não vai conseguir conectar novamente. Então, já tem também essa tratativa de duplicação.
Então, aqui eu estou conectando na Erebor. Então, vou conectar. Conectei, aí ele dá uma mensagem aqui de sucesso, né? Esse valor aqui ele é dinâmico, né, do Erebor Bank, então ele vai pegar o nome da instituição, de fato, que conectou lá na, na Belvo, só que ele está mandando para a minha API, né, para a API que eu criei, da função que eu criei, Erebor BR Retail, que é a identificação interna da Belvo, da criação. E aí, beleza, consegui conectar. Como é que eu vou ver se conectou de fato, né? A gente vai aqui no Postman, eu já deixei aqui a API de links aqui na minha conta de Sandbox disponível. Aqui está como 0. Se eu der um send para links, ele tem que aparecer aqui 1 como Erebor e com o dado que eu meio que acabei de criar. Né? Então está mais ou menos aqui, né? A última vez que a gente acessou a conta para buscar as informações, o tipo da conta, se foi recorrente ou single, aquela identificação, né, que eu havia falado, o Erebor BR Retail, ele vai carregar também aqui já. Então, aqui é o link que eu criei. O link que eu acabei de criar aqui no front-end está recebendo aqui já na API. Né? Se for bater na API, já vai estar lá vinculado que essa pessoa criou a conta na Erebor. E aí, ele já tem essa tratativa, né? Eu tenho essa tratativa das informações serem passadas aqui. Então, deixa eu atualizar de novo. Eu vou mostrar como é que ele age na duplicação. Beleza, está carregando aqui de novo. Então, eu vou continuar. Eu entrei com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver se ele deixa acessar de novo aqui. Aí ele dá uma mensagem aqui que a conta não foi possível conectar. Por causa que eu já conectei uma conta. Então, se a pessoa já conectou uma conta alguma vez com a Belvo, ela já tem um link ativo, ela já está rodando com a gente. Então, ela não precisa conectar novamente a conta. O link fica ativo até o momento que vocês executarem a remoção ou existe algum fluxo de remover esse link aqui dentro da API, né, na conta de vocês. Fora isso, se a pessoa tentar conectar com uma conta que já está conectada, ela vai receber uma mensagem que a conta já está vinculada e para ela verificar se ela precisa conectar essa conta novamente ou não. Tá? Deixa eu testar com uma outra aqui só para validar se tudo certo, porque a gente já pega também o erro aqui já, se acontecer algum erro. Então aqui, ó, no meu caso, né, que você conectou com sucesso a Gringotts, né, Gringotts Bank, e aí se eu for lá no Postman e verificar lá nos meus links criados, vai aparecer o retorno como 2, que é a Erebor que eu criei e a Gringotts que eu acabei de criar. Então, tá funcionando certinho. E aí, se vocês forem ver, tá tudo em espanhol, porque a língua padrão, né, se você não passar nenhuma configuração de linguagem, vai aparecer como espanhol. E como a gente vai corrigir isso, né? Passando o parâmetro aqui no payload de configuração. Aqui, né, a gente tem algumas configurações que a gente consegue encontrar lá na página principal da Belvo, que é aqui no Startup Configuration. Que aí a gente tem as entradas do tipo, né, do tipo do single ou do recurrent link, né, o single link a gente deixa para vocês, né, para o desenvolvedor, para a empresa fazer a chamada para buscar os dados no banco, na instituição, ou no app, que seja. O recurrent, a gente tem uma função que a gente busca, né, a cada intervalo de tempo, a cada determinado intervalo de tempo, né, pedido pela conta. A gente tem a cada 6 horas, a cada 12 horas, a cada 24 horas por padrão. Então, a pessoa conectou, né, criou um link como recurrent, a gente já vai na instituição, já pega as informações do banco, já retorna na nossa API, e aí, ao invés de vocês fazerem uma chamada post para buscar as informações, é só vocês utilizarem a GET, que aí fica muito mais fácil para vocês trabalharem também com filtragem, né, que é o que a gente tem aqui também na API. Vocês podem filtrar, buscar informações de algum determinado tipo e tal, que aí fica também legal. Então, aqui esse Access Mode é mais para isso, né, definir qual que vai ser o tipo, se é single ou se vai ser recurrent. O identificador externo, né, com o external ID, você pode atrelar um ID da pessoa que já está no seu app, para vocês identificarem, né, principalmente a gente tem um guia de boas práticas de criação de link, que a gente pede para vocês passarem um external ID para não ficar um link órfão. Então, sempre que vocês buscarem essa informação, né, sempre que passar essa informação aqui, vocês conseguem buscar através dessa informação dentro da API de external ID, e aí, com isso, vocês conseguem traquear quantos links aquela pessoa daquele ID criou, tá?
não é qualquer valor que recebe aqui no External ID, tem uma série de regras que vão estar nessa página aqui da Link Creation Best Practice. Então, vocês vão conseguir essa informação a partir daqui, o que vocês podem passar nesse External ID, tá? Participante anônimos, a gente vai mandar depois a comunicação de novo para vocês, tá? Falando dessa gravação, tá? E também vai estar no YouTube. Acredito que amanhã já vai estar também lá no YouTube da Belva para vocês conseguirem seguir, caso vocês queiram, tá? Mas vocês vão receber a comunicação também do nosso time de marketing sobre essa gravação. Então, aqui tem no External ID, que vocês podem passar o identificador, principalmente o identificador que vocês utilizam dessa pessoa no site de vocês, no app de vocês. Então, é importante, a gente recomenda bastante utilizar esse External ID para traquear todos os links de alguma pessoa específica e ter garantia que essa pessoa não deixou nenhum link para trás. Definir quais os países de exibição, né? A gente hoje, o produto ele trabalha com Brasil, Colômbia e México, é claro que a gente vai expandir isso mais para frente, mas vocês podem limitar a exibição de cada instituição por país a partir dessa configuração. Você passa um array com o valor aqui de BR, CO, MX, que aí ele seleciona. Se você não passar nenhum, ele vai listar, vai ter aquela primeira seleção, né? Que a pessoa seleciona qual país de qual país ela está e qual instituição que ela quer conectar. Para você pular essa informação, para você pular essa tela, é só passar esse country codes com BR, que ele só vai listar as instituições brasileiras. Tá? Então, essa aqui é para vocês limitarem quais são os tipos de acesso, quais são os códigos de países que vão ser exibidos lá na widget. Exibir uma ou mais instituições, vocês podem limitar quais instituições vão aparecer, vocês podem, putz, eu só quero trabalhar com Nubank e Itaú, não quero mais trabalhar com nenhum. Beleza, é só vocês passarem um array com os valores das instituições que vocês querem trabalhar, ou só com aquela que vocês querem trabalhar. Se for só uma instituição, já vai aparecer a tela de conexão daquela instituição diretamente. Se for mais de uma, aí vai ter aquela seleção de bancos só com aquelas duas instituições para vocês selecionarem. Tá? Eu vou mostrar já como é que isso é aplicado aqui. Então, aqui você pode definir quais instituições ou qual instituição vai aparecer direto, né, para ser exibida lá na tela. Aqui você também consegue selecionar quais são os tipos de instituição. Lembrando que a gente trabalha com contas PJ, né, com bancos PJ, com bancos PF. Instituições fiscais, por enquanto, no Brasil a gente ainda não tem, mas também tem a gente vai ter suporte a contas fiscais, né, a análise de nota fiscal e tudo mais. E as GIG, que são as contas de Rappi, de Uber Eats que a gente trabalha. Então você consegue também limitar só para aparecer, não, só quero que apareça contas Uber para mim. Então vai lá, marca a instituição types numa array como GIG, que ele vai carregar para você sua informação dessas instituições desse tipo. E também a linguagem, que é por onde eu comecei, né? A informação de qual vai ser a língua padrão, né? Por padrão, se eu não passar nada, vai carregar como Spanish, como espanhol. Mas aí a gente tem aqui as opções de inglês e português também para fazer a configuração. Então vamos ver como é que isso é lá na prática. Eu deixei aqui pronto também algumas entradas que eu vou utilizar. Então aqui eu vou formatar. Então beleza. Então aqui eu vou utilizar aqui para criar um link como single. Vou passar um external ID aleatório aqui do meu lado. Country codes eu vou usar como BR, tá? Para aparecer só as contas do Brasil. Então ele vai pular aquela tela do Brasil. E eu só quero que apareça as instituições como retail. Não quero aparecer que as instituições business que a gente trabalha em sandbox. E aqui também tem o local, que é a minha informação, a linguagem que eu quero trabalhar, que vai ser português. Tá? Pode ser que não funcione de primeira, porque eu vou salvar isso aqui já na hora. Então deixa eu atualizar para ver se ele funciona aqui certinho. Agora foi, beleza. Então aqui está a versão em português do app, né? Da widget. Então tá todos os textos em português, com todas as informações aqui em português para a pessoa analisar, né? Aqui a gente tem uma guia que a gente deixa como um padrão, né? De como o widget trabalha, de como também a Belva trabalha, que é o read-only, né? Que a gente só trabalha com dados de leitura, a gente não faz nenhuma ação de acesso na conta, de executar alguma ação na conta. Conexão segura, as informações compartilhadas, e aí também vocês também, lá na parte de branding customization, vocês conseguem colocar mais uma frase mais relacionada ao cliente, né? a vocês que vão integrar. Você pode colocar uma frase a mais para falar, nós somos a empresa que
vamos fazer a configuração, e aí vocês podem criar uma frase lá que vocês podem colocar e ficar à vontade para deixar uma nova informação para o cliente que for conectar para ela ter mais informações. Então, aqui mais a tela já com a configuração. Então, se eu for para continuar, ele tem que cair para mim na tela já. Aqui eu coloquei como a Erebor, né? Ele vai carregar direto aqui na Erebor. Certo? Por causa que eu passei aqui a configuração de institutions como Erebor. Então, isso vai cair direto para a Erebor para eu selecionar. Se eu voltar, ele vai voltar para a tela direto de continuar. Não vai ter a opção para mim para selecionar o banco. Porque eu limitei, não. Eu só quero que a Belvo abra para esse banco aqui. Para nenhum outro ele vai abrir. Então, tem essa opção aqui para eu limitar para uma instituição apenas. Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Ele vai aparecer só para S e nada mais. Tá? Agora, vamos ver se eu consigo remover esse aqui e ver se eu consigo carregar as instituições retail aqui do meu lado. Deixa eu atualizar aqui. Então, aqui já aparece para mim as instituições retail, né, brasileiras, que aí são essas de sandbox, é claro, né, em produção apareceria aqui ó, as contas PF que a gente trabalha, que aí, em comparação com o que a gente tem no site, a gente tem lá a informação das instituições que a gente trabalha, que aí seria para Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank, né, e eu sempre esqueço essa última. Deixa eu só validar aqui, que aí vai ficar mais fácil, eu não me perco de novo. Sempre esqueço. Vamos lá. Então, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem Bradesco, Caixa, isso, Caixa Federal, Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem Bradesco, tanto PF quanto PJ. Banco do Brasil, por enquanto, PF, logo mais a gente vai ter PJ. Caixa, a gente tem PF e PJ. Itaú, a gente tem PF e PJ. Nubank, hoje, por enquanto, eles só trabalham com PF, né? Mas mais para frente, quando eles lançarem um produto PJ já aberto também, a gente vai colocar do nosso lado. E Santander, PF e PJ aqui no Brasil. Então, aqui está carregando só para minhas instituições brasileiras, então, entre aspas, é claro, não tem sandbox. Então, aqui eu vou colocar outra credencial para conectar. E aí, ele vai carregar para mim que conectou com o Erebor com sucesso. E aqui, diferente dos outros que eu criei, ele tem que criar um link como single e um external ID com essa informação que eu passei aqui no external ID. Então, se eu for no Postman e listar meus links, aqui vai estar o Erebor que eu criei como single e external ID que eu quero buscar as informações. Né? Então, se eu passar esse external ID como um filtro de list, por exemplo, aqui na API, né? Então, se eu passar external ID como esse daqui, ele tem que retornar para mim só um. Exatamente. Então, ele vai retornar só o external ID. Então, vocês podem trabalhar com a própria identificação que vocês têm do usuário de vocês no sistema de vocês, e aí ele vai você consegue listar quantos IDs essa pessoa tem, que aí fica mais fácil para eu entender o que é o que. Né? Q&A. Essas instituições normalmente são estados as quais que trabalham. Instituições normalmente são estados as quais que a Belvo trabalha no Brasil. Temos que configurar manualmente. Na widget ela já tem a configuração, tá, Arthur? Então ela já vai estar a configuração das instituições que a gente trabalha. Então quando você abrir a widget, se vocês passarem deixa eu mostrar aqui na demo, que eu acho que é mais fácil. Na demo a gente tem um exemplo também em sandbox, mas também mais voltado, mais com a cara de como vai aparecer. Mas se vocês colocarem só como Brasil ali naquele country code, né, aí ele vai aparecer para vocês só as instituições brasileiras, que é as que a gente está trabalhando hoje, né, que é Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Nubank. Aí cada um vai ter a sua forma de acesso. Que pessoa física, que vai ter o da Caixa. Então, essas configurações já estão abertas, já estão liberadas lá, vocês marcarem lá o country code como BR, já vai puxar essas instituições. Se vocês não quiserem trabalhar com alguma instituição, ao contrário daquela que eu falei, né, aquelas que vocês querem trabalhar, é só vocês passarem a rede de cada um dos identificadores que tem na nossa API de institutions, né, o ID de cada um, e passar como valor, né, que aí ficaria lá aquele Erebor BR Retail, Gringotts BR Retail. Então, só para você passar as instituições que você quer trabalhar aqui. Mas se você não passar nada e só passar o country code como BR, ele já vai aparecer todas as instituições mesmo, aí só dependendo do filtro que vocês colocarem ali, né? Que vai ser ou
o retail ou o business, ou se não passar nenhum, vai abrir os dois. Vai ter a opção para a pessoa selecionar os dois. Tá? Então, essa é a configuração do setup, né, que a gente recomenda colocar dependendo da integração, né, então vai ter o Access Mode, o External ID que a gente recomenda bastante colocar, o Country Pose para ficar só BR, para a pessoa não ter que selecionar entre um país ou outro, já para se a pessoa trabalhar, claro, com um produto segmentado para o Brasil, ela já vai ter, né, essa opção para carregar direto a tela do Brasil, e as institution types, dependendo do seu tipo de mercado, né? Se você vai trabalhar com PF ou com PJ ou com aplicativos, é só você colocar lá identificador, que aí você consegue limitar para a pessoa não ter acesso a dados que ela não vai precisar utilizar no fluxo de negócio que vocês vão adotar aí no app que vocês estão construindo. Tá? E claro, o bloqueio, vocês podem colocar ele como BR, que aí fica mais fácil para a pessoa utilizar. Beleza. Então, aqui eu fiz a configuração do setup, mas aí tem a configuração também do branding, tá? Que eu vou colocar aqui no meu RunKit, que é a configuração de branding, tá? Então, estou colocando aqui um exemplo da Konami, que eu gostava bastante de PES e International Superstar Soccer. Então, aqui tem as informações, né? O icon e o logo. Esses dois parâmetros, eles recebem a logo da empresa, a identificação da empresa, né? A marca da empresa. A gente só aceita SVG, né, para ficar adaptável, né, porque também como a gente tem a versão mobile e a versão web, então SVG é logo que responde melhor. Então, vocês precisam passar um SVG com o final ponto .svg, então tem que estar hospedado no host de vocês, algum host específico que tem esse ponto .svg no final. O icon ele tem que ser quadrado, então as dimensões elas têm que ser rigorosamente quadradas. Se ela for um pouquinho mais retangular ou algo do tipo, não vai rolar. Tem que ser quadrado para funcionar mesmo. A logo ela já é retangular, então vocês podem trabalhar ou a logo mais quadrada, ou a logo mais retangular. Vou mostrar daqui a pouco como é que vai ficar. Company name, né? Acho que esse é um dos padrões que a gente pede para fazer a configuração, que é colocar o nome do app ou da empresa que está utilizando a widget. E aqui as headers de customização, né, que você pode colocar uma informação um pouco mais customizada, a informação de opportunity loss, né, a pessoa sair da widget, ela vai ter uma mensagem engajando, né, ela utilizar o widget, então ele já cobre todos esses pontos. Então, estou reativando essa branding aqui, tá? E aqui eu vou atualizar para ver se ela vai já carregar com a minha brand. Então, só vou tirar esse external ID para não causar confusão. Claro que se fosse criar para o mesmo usuário, o external ID ele pode ser o mesmo, sempre pode ser o mesmo. Beleza. Então, aqui você está vendo que ele carregou aqui já com o nome da Konami, com o logo da Konami. E aí, tem essa mensageria, né? Se a pessoa sair, coloquei aqui, ó, com o logo aqui mais alongado, né? E aqui também tem a informação, né, que eu coloquei lá, seguindo os métodos padrões, por exemplo. Tem alguns exemplos que dependem do segmento que você vai implementar. Mas aqui, ó, seguindo os métodos padrões, levará cerca de 30 dias para o seu crédito ser aprovado. Né? Então, você pode colocar uma mensagem para engajar a pessoa a utilizar, mas ela pode também seguir em frente e não seguir, ou, claro, seguir em frente. E aí também tem aquela informação, né, depois da conexão, que a pessoa vai lá, seleciona o banco que ela vai querer conectar, e aí ela vai conectar, ela vai ter a mensageria. Aqui no caso do Comerciante Box você tem um pouco mais curto, então depende mais da chamada que vocês forem fazer, né? Para qual banco vocês forem fazer, e dependendo também da situação do banco. Mas aí vocês fazem a conexão aqui com a instituição e aparece aquela outra mensagem mais customizada em relação à funcionalidade por que você está implementando aquilo para o widget para a empresa ou a Belvo para coletar as informações. Né? Então, aqui, ó, processos mais rápidas. Aqui que vai ser bem mais curto por causa da conexão Sandbox, mas leva um pouco mais de tempo para conectar na instituição em produção, tá? Só um pouquinho a mais, nada externo. Mas aí você consegue também fazer a customização. Então, a gente recomenda fazer essa customização para, tanto de questão de UX e UI, para engajar mais o usuário final a fazer a conexão com a conta e conseguir fazer o acesso dos dados com um pouco mais de confiabilidade. Saber que esse widget, esse serviço que vocês estão utilizando, é assinado pela empresa que vocês
fazem parte, né? Então, vocês podem colocar essa informação para ficar um pouco mais próximo para o cliente, para ele fazer a utilização. E aí, é basicamente isso, gente. A integração ela é bem simples, como vocês viram aqui. Não tem muito segredo, vocês precisam fazer, claro, a implementação do back-end, né? Tem uma força de back-end para fazer a geração do token, mas é por questão de segurança para também ter esse token, né? E esse token só, deixando claro, esse token é só para a utilização da widget. Vocês não precisam de um token para fazer a utilização da chamada de API. A comunicação com a API, ela é basic, que vocês vão utilizar o secret ID, o secret password para fazer a utilização. Tá? Então é isso, a implementação é super simples, ela é compatível com os frameworks de mercado, também compatível com formas mais antigas, como HTML, mais antigas não, né? Todo mundo usa HTML, mas se a pessoa fizer a implementação como HTML simples, ela vai conseguir fazer o funcionamento. Então não tem muito segredo, toda a documentação, toda a aplicação disso que eu fiz, né? Tá no site, então se vocês quiserem, vocês já criaram a conta, se vocês quiserem criar a conta, tá lá no site disponível para vocês fazerem o sign up, criar uma conta sandbox aqui, grátis, sem cobrar, vocês também têm direito a 25 chamadas em produção, em ambiente de dev, né, que é a mesma de produção. Então vocês podem testar com contas dos seus bancos, do seu banco mesmo, para verificar como é que é o retorno, então fica à vontade para fazer o teste grátis, não tem nenhum custo para vocês fazerem isso, tá? E aí, para vocês implementarem a widget do lado de vocês, brincar, ver como é que tá, como é que é a implementação, e aí vocês podem seguir esse passo a passo que tem no site, que aí vocês conseguem fazer a implementação do lado de vocês numa boa, tá? Então, esse é o fluxo de criação da widget. A gente tem um outro modo, né, que só pegando aqui um pouco mais rapidinho, que é o update mode, né, numa situação que a pessoa alterou a senha, por exemplo, da conta dela, e aí a gente precisa fazer o acesso da conta para fazer algum tipo de busca de dados, por exemplo, né, sei lá, tem um fluxo de vocês que rodam a cada 3 meses ou a cada 2 meses, aí precisa buscar informação e por algum motivo esse usuário alterou a senha. Então, vocês conseguem fazer o pedido da pessoa sem ela ter que colocar de novo as credenciais, né, para fazer o cadastro. É só você, na hora da geração do link, passar o link ID como um parâmetro, que aí, ao invés da pessoa receber aquela tela para ela colocar as credenciais tudo de novo, ela só vai pedir a senha nova ou o token que tá pedindo para ser validado numa situação de 2FA, né, de Multi-Factor Authentication ou de Two-Factor Authentication. Então, essa é uma situação que pode acontecer. Quero fazer, vocês querem buscar alguma informação do cliente, do seu usuário, para atualizar na base, e aí, por algum motivo, a conta dela, a senha dela foi alterada no banco. Então, vocês podem mandar fazer alguma tratativa para pedir para fazer a alteração da senha, que está tudo certo. A gente já tem também essa cobertura através da widget. Então, gente, é isso. Acho que para a call de hoje a gente já cobriu todos os pontos que a gente precisava. Então, tá livre aqui para o Q&A, para vocês perguntarem, tiver alguma dúvida, alguma questão, só mandar aí, tá? Isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão aí, só mandar que a gente responde em relação à integração, tá? Não só a integração, se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a implementação da própria API, alguma dúvida que ficou da outra call, quem participou também. É verdade, pode mandar por e-mail também, qualquer coisa. renan@belv.com, tá? renan@belv.com. Vocês podem mandar dúvida para mim em relação a partes mais técnicas que aparecerem, né, no futuro. Fica lá disponível para vocês mandarem e-mail com as dúvidas que vocês tenham em relação à utilização. Lembrando, novamente, né, que essa cala vai ficar vai ficar gravada no YouTube, né? Então a gente vai fazer a gravação, vai depois subir no YouTube e vocês vão receber a comunicação depois por e-mail para vocês fazerem, se vocês quiserem rever, tiverem alguma dúvida. Então, é só fazer ir lá no canal, né? E dar uma olhada lá no canal com as informações. A gente tem outros vídeos também mostrando alguns fluxos, tá? E só irem lá no canal que a gente já vai estar essa call gravada já logo menos. E também, né, lembrando, na semana que vem, a última webinar, ele vai estar focado um pouco mais em link recorrente e algumas outras tratativas. Então,
já deixo aqui o convite para vocês participarem. Se vocês já participarem, vai ser na mesma quinta, mesmo horário também, na quinta-feira, ao mesmo horário, às 5 horas da tarde. Então, só vir participar, mandar pergunta, que a gente vai focar essa parte mais dos links, o que é um link recorrente, o que é um link single, deixar um pouco mais claro para vocês o que é, né, para não ter confusão. A gente vai focar nesses pontos aí também, tá? Aí também vai ter dashboard, né? A gente vai trabalhar com a dashboard, né, que é quando você faz uma chamada lá na API, e aí você vai ver os retornos, você vai ver lá que tem na dashboard do que vocês têm acesso lá com o usuário e senha que vocês criam na Belvo, tem lá as informações de quantas chamadas vocês fizeram, qual é o teu erro, como foi a chamada, as request IDs que a gente utiliza aqui para fazer a análise dos erros e dificuldades que aconteceram. Então, também vai ter um repasse aí dessa parte de utilização do dashboard. Então, sem mais Q&A, sem mais perguntas, tá? Então a gente vai encerrar aqui já essa sessão. Obrigado quem participou, obrigado vocês que tiveram aí e deram um pouquinho do seu tempo aí para fazer esse webinar, para participar desse webinar, para entender mais como é que funciona a Belvo. Então, novamente, fique à vontade, renan@belvo, só mandar um e-mail, só mandar uma sua questão, caso venha alguma coisa mais para frente. E até semana que vem, na próxima webinar, é a última, não se esqueçam, então participem. Até a próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.